Pego 616 lotado, é início do século XXI e nenhuma das promessas de mudança de vida aconteceram. Ou os astros falharam nas suas previsões, ou nosso analfabetismo cosmológico não decifrou as profecias escritas nas estrelas. Eu não entendia muito de astrologia e outros papos ancestrais. A vida estava tão dura e exigente que pensar sobre o sexo dos astros não me trazia prazer. Queria saber era de conseguir meu vale estudantil para as próximas 2 semanas e deixar de convencer o cobrador a me deixar invadir um ônibus roleta dentro. No money, no play. E eu tendo que pagar para ser espremido e vomitado porta fora do ônibus assim que chegasse ao centrão de Manaus. Um objeto enviado por Sedex tem mais dignidade do que um usuário de transporte coletivo dessa cidade. Muito bem. Oi, gente. Eu sou Márcio Antonelli. E começando por aqui o seu Literatura da Gente, o seu programa de literatura. Sempre aos domingos, a partir das 10 horas. Você vai lá no YouTube, no nosso canal, se inscreve, comenta, dá um like. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. E a gente está aqui nesse ambiente maravilhoso, aqui no Centro de Arte Palácio Rio Negro, recebendo aqui, né, Vitor Hugo, escritor, professor, mestre em educação, filósofo, que vai levar aquele papo agradabilíssimo com a gente. Seja bem-vindo, Vitor Hugo. Muito obrigado, Márcia. Depois de passar tanta gente fantástica aqui, já passou a Jauna Gordiano, o Marco Ney, Gilmal, um abraço, mano. Todo mundo aqui que já passou, eu vou tentar ainda manter ainda o padrão elevado do programa, né? Que isso. Vai ser difícil, mas vamos lá. Para nós é um prazer recebê-lo. Vitor Hugo, como é que foi, assim, a presença da literatura na tua vida, na vida do professor, filósofo Vitor Hugo? Como é que se deu isso, hein? Bom, os filhos têm muita influência dos pais, mesmo através das ações dos pais, que são ações não verbalizadas. A conduta dos pais influencia os filhos. E meu pai e minha mãe sempre foram leitores. Eu cresci vendo meu pai e minha mãe estudando. Isso acabou refletindo também sobre a minha conduta. Desde pequeno, de criança, que eu li a coleção Vagalume, gibis e livros infantos juvenis. Então, desde muito tempo já que eu tenho esse contato com a leitura. E uma curiosidade, esse nome Vitor Hugo tem alguma coisa a ver com aquele escritor famosíssimo lá da França, o autor dos Miseráveis? Tem, Márcia. Meu pai era professor de letras, de língua portuguesa. Ele admirava muito, era um leitor tanto de Vitor Hugo como do Carlos Drummond de Andrade. E ele acabou optando por botar o meu nome como homenagem ao Vitor Hugo. Anos 80 tinha pouco Vitor Hugo, agora tem vários na cidade, né? Tem muito Vitor Hugo, é um nome bem popularizado. Eu acredito que o pessoal bota mais por achar sonoridade legal do que por ser uma homenagem ao escritor. No meu caso, foi uma homenagem do meu pai ao escritor mesmo. Essa era a minha curiosidade. Lembrando que seu pai foi meu professor também de redação lá na UFAM, na universidade, né? Grande figura, né? Deixou uma contribuição maravilhosa. Vitor Hugo, vamos para as tuas produções. Eu estou vendo aí que você trouxe aí várias obras. Não vamos começar de forma cronológica, mas vamos lá. Eu trouxe uma primeira aqui, que é a revista Cirrose. Essa aqui ela veio com uma navalhada, mas não foi nenhum problema pela rua não, tá, gente? Eu não sei como é que aconteceu essa cicatriz, mas foi onde que eu comecei a publicar minhas crônicas, junto contigo, junto com outros companheiros. Estou desde a primeira edição na revista Cirrose, sempre fechando a revista com uma crônica, e eu trouxe um exemplar dela que não poderia faltar. Qual é esse número aí, hein? Essa aqui é a Cirrose número 9. Número 9, isso. De 2015. Impressionante a duração dessa revista, né? Já tem uns 12, 13 anos, né? Sim, é uma revista, de todas as obras que eu participo, é uma revista que eu não vou atrás das pessoas para que elas possam comprar. Quando sai a revista Cirrose, as pessoas já me procuram. Vitor, tu tem alguma cirrose que possa aí me repassar? As pessoas elas já têm um carinho pela revista, ela já tem essa procura por ela, né? Já tem um nome bem interessante. Você começou então as suas primeiras publicações
começaram por aí, por essa revista? Justamente, Márcia. Eu lembro que como foi essa primeira publicação, como é que se deu isso, ainda é bem vivo para mim. Perfeito. Conta aí pra gente. Eu te vi um final de semana de uma travessia ainda do Rio Negro e ainda não se tinha ponte sobre o Rio Negro, ainda era feito através das balsas. Eu entrei com os amigos na balsa, quando de repente estava um sol desse torrencial, as nuvens chegaram, fecharam, caiu um temporal imenso. A balsa ficou balançando como se fosse afundar. Um pitbull que tinha dentro da balsa ficou desesperado, se soltou. Uma senhora foi pegar o pitbull, o namorado dela ficou com ciúme e criou uma briga generalizada na balsa. Eu de colete, assistindo tudo aquilo, voltei para casa. Quando eu recebi uma ligação sua me convidando para escrever para Cirrose, eu já estava com o texto pronto, né? E foi a cidade de Manaus, a primeira crônica que apareceu na revista Cirrose, a número 1. E no qual aí nós já estamos praticamente há 15 anos, né, Márcia? Exatamente. Com essas produções. E lembrando que era sempre você que finalizava a edição da revista, né? A tradição. Com as crônicas, para manter a tradição, né? A tradição era que eu chegava finalizando a revista, justo. Agora me fala um pouco desses outros trabalhos, Vitor Hugo, que você tem aí. Eu vejo que você tem antologias, participou da antologia. Eu participei de uma antologia com o grupo da ABEPA, que é a Associação de Escritores Pan-Americanos, Escritores e Poetas. Eu também fui convidado e resolvi também contribuir com essa obra, com essa antologia que é a Imortalidade Amazônica. Já tem uma outra obra que ela repassa em âmbito nacional, que é a antologia de prosadores e poetas brasileiros contemporâneos. Esse aqui, todo ano quando ela sai homenageando algum cânone literário. No caso foi o Machado de Assis. Perfeitamente. E também tem um texto aqui no qual eu fui contemplado. Já participei também de uma outra antologia, essa aqui já foi feita de forma mais artesanal, mas também teve uma boa tiragem e ela foi lançada para o Brasil como um todo, que é o Periplaneta. E por último eu tenho uma publicação solo, que é um livro meu, que é o seu primeiro. Isso, é o meu primeiro livro, que é o Sinestesia e Recortes de Homens. Um trabalho que eu fiz da maneira como eu queria, eu pensei ele com muito carinho e foi publicado da forma como eu pensei. Se a gente pega como ele é feito, nós temos as folhas dele, são folhas recicláveis, tive essa preocupação com a questão ambiental. Ele tem gravuras aqui que foram feitas por um rapaz que eu admiro bastante, meu amigo Virgílio Simões. Como o trabalho fala sobre sinestesia, ele tinha que misturar também essa questão dos sentidos. Eu pensei em perfumar esses livros, Márcia. Pensou? Pensei. Cada livro eu ia botar um perfume diferente. Só que o dinheiro não deu para fazer isso. No dia da publicação. Ou se preocupava com a publicação do livro, ou se preocupava em comprar perfume. Mas aí eu deixo pela imaginação. Quando o livro está novinho, ainda tem esse cheiro agradável, né? Mas eu vou deixar a imaginação do leitor, depois de ler o livro, saber que cheiro ele tem. Tu já imaginou que cheiro tem o livro Sinestesia? Pois é, né? Vários cheiros, né? Tem vários cheiros, vários sabores também, né? Certo. Porque você trabalha com essa questão dos sentidos, né? Sim. Do gosto, né? Da cor também, né? Perfeito. Dá pra perceber. Fala um pouco dessa questão da sinestesia na tua literatura, Vitor Hugo, especificamente aqui nesse trabalho. Márcia, algo que eu venho percebendo que é típico da nossa sociedade é que o ser humano ele está cada vez menos explorando a sua interiorização, explorando sua capacidade de percepção do mundo. O filósofo Adorno, inclusive, falava de uma redução dessa percepção através da indústria cultural, que ela ocasionaria isso. E eu venho percebendo isso na nossa sociedade. Então a sinestesia é justamente uma captação do mundo através dos sentidos. É fazer com que o homem retorne a ser uno, o homem consiga perceber o universo na sua integralidade. Então esse livro ele tenta instigar as pessoas a fazerem isso. Cada texto desse, ele toca como pano de fundo
em algum desse sentido que nós temos. Por exemplo, a chuva. A chuva é uma chuva que ela dá uma sensação no corpo das pessoas diferenciada, que quando tomada, ela modifica o estado de espírito das pessoas. O texto ele toca nisso. O Como Música é um rapaz que ele se apaixona mais pela música de uma cantora do que pela própria cantora. Aí já é a audição sendo encantada. Exatamente. Verdades de Vidros, ele traz à tona um personagem que ele tem a sua pele arrancada. Então é a questão tátil, é a modificação, é a metamorfose através mesmo do deixar para trás aquilo que é velho, aquilo que não te serve mais. E os sabores é uma cozinheira que ela não cozinhava apenas tempero, ela cozinhava pensamentos e sentimentos. Então o texto ele brinca com os canais da percepção e que faz com que nós tenhamos uma maneira profunda e diferenciada de perceber o mundo. Perfeitamente. É interessante que há dois escritores universais, de âmbito universal, que eu admiro muito, que é o Rimbaud e Charles Baudelaire, simbolistas, né? Escritores simbolistas, do movimento simbolista. Eles afirmavam que essa questão da sinestesia acentua muito a criatividade do autor. O que tu acha disso? Essa questão de trabalhar a sinestesia, os sentidos? Eu concordo plenamente, Márcia. Primeiro porque nós percebemos o mundo pelos sentidos. E essa percepção ela pode ser aprofundada. Quanto mais tu aprofundas em ti mesmo, maior a tua percepção da vida. E quanto mais percepção da vida tu tens, mais elementos também estão contigo para que tu desenvolva o teu processo criativo. Então é uma relação interligada uma com a outra. E talvez exaltando só um dos canais de percepção, tu já tem bastante coisa para trabalhar. Se tu consegue integrá-los, então perfeito, tua percepção ela vai a mil. Eu concordo plenamente. Maravilhoso, Vitor. Ainda nessa questão do teu livro aqui, a Sinestesia e Recortes de Homens, eu tive o privilégio de ler, né? Recomendo, um livro maravilhoso, um livro muito gostoso, um livro saboroso. Opa! Né? E eu vi que você trabalha a questão da crônica. Sim. E os contos também, né? Certo. Mas a crônica é muito latente aqui na tua produção literária, né? Você se considera um cronista mesmo? Eu creio que todo escritor ele tem um estilo de escrita no qual ele se sente mais à vontade. O que eu me sinto mais à vontade é a crônica. É algo que vem com mais facilidade, que eu gosto de explorar mais. Agora não me pergunte o porquê, que eu não sei, simplesmente acontece dessa forma, mas é onde que é o meu campo de atuação maior, é a crônica. Perfeitamente. E Vitor, o que te inspira nessa cidade para você compor as tuas crônicas? O que mais te inspira aqui nessa cidade? Pois para mim Manaus é uma cidade muito inspiradora. No sentido de elementos para a produção, não existe lugar melhor do que Manaus para se produzir. Sério? Com certeza. Conta isso direito. E Manaus, se a gente pega um personagem político de um grupo que esteja há 30 anos no poder, ele vira um personagem também do qual a gente possa abordar dentro de um texto. E eles têm que ter muito cuidado, porque a gente mata, às vezes, esses personagens dentro dos nossos livros. Né? É a forma do escritor se vingar. Difícil em Manaus, sabe o que é, Márcia? O que é? Difícil é superar a realidade. Porque tem coisas que elas acontecem que são tão absurdas que se tu queres criar algo mais criativo, tu vai ter que ser mais absurdo do que a própria realidade. Essa é a maior dificuldade. Mas se a gente pega os nossos antepassados, eles são contadores de histórias. Os ribeirinhos são contadores de histórias. Nós já vimos com isso em nosso DNA. Nós temos isso latente conosco. Perfeito. E os elementos estão aí direto. Eu uma vez estava conversando com um amigo escritor, eu acho que tu se lembra deles, que ele foi confundido com um militar determinada vez. Ele foi confundido com um militar, ele queria beber e passou a noite bebendo. Ah, sim. Tu se lembra dele, né? Um tal de Márcio Santana. Um tal de Márcio Santana, né? Ele não tinha dinheiro para beber e passou a noite bebendo porque foi confundido com um militar e ele se passou pelo militar.
Isso não dá uma crônica, isso não dá um conto? Maravilhoso. Dá uma crônica, Então, dá um parece conto. que ele escreveu alguma coisa nesse sentido. Escreveu aí. também nesse sentido, né? Porque Manaus é um absurdo, na verdade, né? Se a gente parar para pensar, é uma cidade absurda, né? Agora é o seguinte, isso é a parte positiva do elemento da escrita. Agora tem a outra parte que a gente não pode também fechar os olhos, que é em relação ao sustento dos escritores. Perfeitamente. Nesse sentido, eu digo que quem vive da escrita e da literatura na cidade, ele faz um trabalho de fronte, faz um trabalho de herói. Porque ainda é preciso modificar muita coisa para que o escritor ele tenha seu reconhecimento, posto mesmo, cravado na nossa sociedade. Ainda é algo que está sendo construído. Exatamente. É uma coisa que eu ia te perguntar, Vitor, essa questão da relação do escritor com as editoras, as grandes e médias editoras, assim, porque parece tão injusto, né? As editoras lucram muito, né? Sim. Nessa relação, o escritor fica com uma percentagem muito mínima, de 4, 5%, parece, enquanto as editoras elas abocanham, né, uma boa parte, né? Como é que tu vê isso, hein? O mercado editorial aí? Márcia, primeiro que os escritores eles têm que esquecer um pouco das suas vaidades. Dentro da arte a gente vê muito ainda uma questão individualista, cada um pensar em produzir por si mesmo. Mas no final estamos todos no mesmo barco. Tudo que é feito nesse país e toda conquista é uma conquista através de luta. E os escritores precisam se conscientizar que precisam se unir para conseguir botar votações nas câmaras, precisam se unir para criar espaços de divulgação, precisam se unir para fazer valer a sua voz e conseguir criar mecanismo de sustento e divulgação da obra. O pessoal que está agora produzindo de forma independente já deu um pontapé inicial nisso. É preciso aprofundar. Eu sou muito esperançoso, eu acredito que o campo ele está abrindo, mas é uma discussão que a gente tem que levar à frente. Essa exploração que ela se dá do mercado de trabalho também é uma exploração que se dá na questão da produção intelectual dos escritores e que pouco se comenta, que é um assunto muito relevante que tu levantas agora. Sem dúvida, eu concordo plenamente com você, Vitor Hugo. E, Vitor Hugo, uma pergunta, uma curiosidade minha e com certeza dos que acompanham o programa, né? Quais são as tuas influências, Vitor Hugo, literárias, assim, que você traz para a tua escrita, para as tuas crônicas? Márcia, eu bebi em várias fontes, eu leio de tudo. Agora tem aqueles escritores que eu quero ter a coleção toda. Então eu vou citar alguns e acabo também deixando outros, mas que eu poderia citar aqui. O Aldous Huxley, eu gosto muito. O Lima Barreto, Novo, né? o Lima Barreto, o George Orwell, 1984. gosto bastante. Então tem muitos aí que a gente pode citar, mas assim, essa influência é uma influência de gosto pelo estilo, de gosto pelo conteúdo. E os nacionais? O Lima Barreto, eu gosto de Lima Barreto, mas eu posso citar mais aí também, né? Nelson Rodrigues, que é um cronista. Justo, o Lima Barreto, Nelson Rodrigues, podemos pegar a Cecília Meirelles, o Machado de Assis e por aí vai, né? Perfeitamente. Só que assim, quando eu estou no meu processo criativo, desde o meu começo eu nunca pensei, eu vou escrever imitando tal escritor. Nós somos influenciados, eu estou sendo influenciado pela essa conversa contigo, eu sou influenciado pela minha vivência em casa, eu sou influenciado pelas leituras que eu faço. Isso acaba vindo na minha literatura também. Essas influências é a influência da vida, do estar no mundo, que faz com que a gente se construa e construa o nosso pensamento enquanto pessoa. Mas não vem assim, no meu processo criativo nunca veio. Eu vou escrever me baseando porque eu quero ser um escritor que nem fulano. Não veio dessa forma. A influência acaba sendo indireta. Ela existe, mas existe pelo contato que nós temos com o mundo e nesses bate-papos que a gente leva. Exatamente. Vitor, voltando aqui para esse teu livrinho, Sinestesia e Recortes de Homens, tem um conto aqui que eu li, que eu gosto muito, que fala dos sabores, né? Sim. Eu gostaria que você lesse aqui um trecho, claro, né, dos sabores. Um trecho? Brindando. Então vamos lá. Os sabores. Leitores. Mirla
era tido como mulher adjetivada. Tinha um sorriso soberano, não obstante falho. Lograva andar elegantemente, contudo não hipnotizava. Ver Mirla era como assistir a uma final de campeonato de futebol. Mesmo sabendo que o jogo poderá ferir, que o seu time tem tudo para perder, não se consegue suportar o desejo de acompanhar o espetáculo. Mirla, sobretudo, sentia o cheiro das coisas abstratas. Cozinhar pensamentos era seu ofício. Mirla tinha as narinas presas ao cérebro e ao coração. A raiva tinha o cheiro acre, acompanhava o azedume dos vegetais. Por vezes tinha sabores fortíssimos, engasgavam. Outrora satisfazia pela maciez da carne. Satisfaziam, agradavam, ressaqueavam e depois se excretavam. Só de um sabor não se cria uma narina, com apenas um alimento não se enche a barriga. A cozinheira de afeições jorrava em sua panela cerebral o elixir de alegrias. Maravilhoso, maravilhoso. A tua escrita dá para você sentir, de fato, o cheiro das palavras, né? Vitor Hugo, quem o escritor Vitor Hugo almeja alcançar com essa literatura? Quem é o público Certo, que você certo. deseja, você almeja alcançar? Bom, quando eu escrevo e faço a obra, é algo que incomoda, me incomoda. Eu não escrevo para incomodar, é um incômodo que eu tenho, é uma vontade de expressão que eu consigo sintetizar através da obra. Depois disso, eu divulgo para o máximo possível, para ver quem agrega, quem dá um retorno das suas percepções. Eu não escrevo pensando diretamente em alcançar um determinado público. Certo. Eu acredito que eu divulgo a nível geral e o próprio público que acaba se afeiçoando, ele vai também agregando e se juntando conosco, né? Perfeitamente. Ótimo. Vitor Hugo, mudando um pouquinho de assunto, e essa pergunta eu costumo sempre fazer para os entrevistados, né, do programa, Sim. os escritores principalmente, né? Como é que você vê hoje esse panorama político? Você, como escritor, filósofo, pensador, cidadão, como é que você Sim. vê esse panorama político no país? A nível nacional, eu acredito que nós estamos na culminância do efeito Tiririca. As pessoas começaram desacreditando na política, pensaram que o voto ele poderia ser descartado e que isso não tinha um reflexo diante das suas atitudes na sociedade. E acabamos cometendo um erro enorme. Eu digo acabamos enquanto nação, porque eu não votei nesse presidente que está aí. Mas que eu tenho muita esperança que isso há de mudar também, mas conversando com as pessoas, eu ando muito pela periferia, eu acompanho muito a questão de como se estão avaliando o atual governo e eu vejo uma decadência. Todo governo, ele no seu primeiro ano, ele teve um boom de aceitação popular. Esse governo que está aí, ele conseguiu quebrar essa linha. Ele não teve uma parábola ascendente, ele é todo tempo em queda. Se não for destituído antes dos 4 anos de governo, ele não tem reeleição. Isso é profecia, gente. Vitor Hugo, onde é que o leitor do Literatura da Gente, as pessoas que acompanham o seu trabalho, vão encontrar os teus materiais, os teus livros? Bom, Sinestesia da... o Sinestesia, eu ainda tenho alguns exemplares comigo. Ele pode, quem quiser encontrar, pode entrar em contato comigo por redes sociais, Facebook, mandar mensagem por WhatsApp. Tem também no sebo Alienígena. Essas outras obras já são obras que eu acredito que da revista Cirrose eu tenho alguns exemplares. E essas outras duas são das antologias, elas são pela editora Porto de Lenha. Pode encontrar que eles também devem ter alguns exemplares. E você está preparando algum trabalho novo, Vitor Hugo? Ah, sim. Eu tenho para 2021 um trabalho novo para ser lançado que se chama Sua Imagem num Canto de Sarjeta. Nossa.
Título inusitado, conta aí do que se trata. Todo mundo procura compreender o outro através das redes sociais de imagens feitas e bonitas, mas um canto de sarjeta ele pode mostrar mais sobre nós mesmos do que nós podemos imaginar. Uma rua pavimentada é uma rua no qual tem um prefeito que cuida bem da cidade. É através de detalhes da coleta de lixo, é através dos buracos que se tem, do saneamento básico, que tu vês como é que tua ação enquanto pessoa reflete na tua construção comunitária. Então é mais fácil tu chegar em um lugar e olhar o seu mercado, olhar a sua sarjeta, olhar o seu asfaltamento, para poder entender o homem que ali está vivendo, do que olhar uma rede social. Então nós estamos com nossa imagem em um canto de sarjeta, jogado, esquecido e pouco olhado. Então serão olhares sobre nós mesmos, como se nós estivéssemos olhando para um canto de sarjeta. São vários escritos? São, acredito que mais ou menos 8 contos e crônicas. Ótimo livro. Um livro. Que bom saber disso, viu? Um livro novo que vai estar saindo agora em 2021. Passando um pouco mais dessa pandemia, dando mais espaço para a gente se aglomerar, para poder a gente confraternizar, porque para mim o maior sentido do lançamento do livro mesmo é a confraternização, esse retorno, esse contato olho no olho. Eu dou importância para isso. Muito legal. Então, o leitor já pode esperar aí um trabalho novo, um grande escritor, cronista, de mão cheia, promissor. Eu aposto muito no Vitor Hugo. Obrigado, Márcio. Obrigado. E suas considerações finais, Vitor Hugo? Está acabando o programa. Ok, gente, esse papo que nós tivemos é geralmente papo que a gente já tem há tempo, né, Márcia? A gente sempre se encontra para debater e conversar sobre literatura e contar nossas novidades, e a gente resolveu agora apresentar isso, abrir para o espaço para todos, para que vocês conversem também conosco, entrem em contato, batam papo, façam questionamento das obras. E obrigado pela paciência aí de ter participado conosco. Valeu. Um abraço a todos. Foi um prazer tê-lo aqui no nosso programa, Vitor Hugo, no Literatura da Gente. E a gente vai ficando por aqui com o nosso programa. Lembrando que sempre aos domingos, né, a partir das 10 horas, você vai lá no nosso canal no YouTube. Entra lá, comenta, participa. São vocês que fazem a audiência do programa Literatura da Gente. Então ficamos por aqui. E um beijo. Tchau.